Bem, pessoal, sobre a aula passada, nós trabalhamos com alguns exemplos de representação no espaço de estados, mas, como eu falei, a gente vai dar uma pausa agora. Por quê? Porque a gente primeiro vai estudar a resposta dos sistemas, tá? A partir das representações em termos de funções de transferência. Aí a gente vai estudar a resposta temporal, vai estudar a estabilidade, e depois a gente vai começar a estudar o projeto por intermédio de técnicas clássicas de projeto, que se trata de técnicas no domínio da frequência mesmo. Então, como a gente ainda não vai estudar projeto no domínio do tempo, que é o que se baseia a teoria de controle moderno a partir das representações de passo de estados, guardem o que a gente estudou, revisem, e a gente vai voltar agora para olhar para a representação em termos de função de transferência, porque a gente precisa aprender a simplificar alguns diagramas, fazendo algumas movimentações de pontos desses diagramas de blocos, tá? Primeiro, vamos representar uma função de transferência qualquer que representa uma relação entre um U de S e um Y de S, ok? Igual a um G de S, tá? E digamos que eu tenha agora essa minha função de transferência, eu posso ter dois subsistemas, tá? Sendo que a saída de um é a entrada de outro. Neste caso, o que a gente precisa levar em conta é o seguinte, tá? Isso aqui pode ser o quê? Na vida real, sem ser uma representação matemática, não uma representação física mesmo. Isso aqui pode representar um pré-amplificador, por exemplo, esse G1S, num sistema elétrico, tá? Que ele amplifica um sinal de tensão ou de corrente, por exemplo, para um outro amplificador utilizar, tá? Para produzir alguma resposta, algum efeito físico, tá? Pode representar um determinado atuador de um sistema, tá? Então, como assim um determinado atuador? Pode representar uma resistência elétrica que vai ser aplicada a um forno, por exemplo, tá? Então, pode ser uma válvula de fluxo. Então, esse G1 de S pode representar um subprocesso que está inserido num processo maior, num sistema de controle, ok? Então, agora veja que eu ainda tenho um U de S, eu tenho um Y de S, mas agora eu tenho uma variável intermediária que eu vou chamar de W de S. Nesse caso, o meu Y de S vai ser igual a G2 de S vezes, tá? Ó, G2 de S, na verdade, vamos escrever assim. É uma função de transferência de um subprocesso de um processo maior, que envolve G1 e G2 de S. E G2 de S é a função de transferência que relaciona Y de S e H de S. Ou seja, a gente tem Y de S vai ser igual a G2 de S vezes W de S. E se a gente pegar uma função de transferência aqui, W de S sobre o de S, que é igual a G1 de S, ó. G1 de S é a função de transferência que relaciona a sua saída W de S com o seu sinal de entrada, o de S. Então, a gente tem que W de S vai ser igual a G1 de S vezes o de S. Logo, a gente pode substituir isso aqui. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que G de S vai ser igual a G2 de S vezes G1 de S vezes o de S. Logo, esse sistema
que é composto G1 de S e G2 de S, a gente pode representar ele assim, G1, G2, sendo que aqui é U de S, aqui é Y de S, tá? Então, nesse caso, ó, essa é uma comodidade da representação em função de transferência em relação à representação no domínio do tempo, né? Porque a gente pode agrupar subprocessos simplesmente multiplicando suas funções de transferência. Tá? Quando a gente tem aqui um sinal nesse formato aqui, tá? A saída de G1 é a entrada de G2. E a gente quer uma relação entre a entrada de G1 e a saída de G2. Ok? Então, dito isto, a gente pode ter outras configurações também, tá? A gente pode ter, por exemplo, G1 de S, G2 de S. Isso aqui a gente pode ter um bloquinho de soma. Aqui a gente tem Y de S, tá? E a gente tem aqui o de S. Veja que nesse caso, isso aqui é um ponto de junção, ok? Ponto de junção, tá? Então, a gente vai ter aqui um Y1 de S e aqui um Y2 de S. Como vocês já devem estar imaginando, ó, Y1 de S sobre o de S, a relação entre esses dois sinais é G1 de S. Y2 de S sobre o de S é a função de transferência G2 de S. E Y de S é igual a G1 de S mais G2 de S. Então, Y de S, a gente pode colocar em evidência a entrada. É o mesmo sinal, ó. A gente tem aqui o mesmo sinal de entrada, certo? Então, a gente vai ter G1 mais G2, que multiplica o de S. Aqui é a função de S, tá? Então, aqui novamente, a gente pode obter uma representação simplificada G1 mais G2. Aqui é Y de S. E aqui a gente tem o de S. Veja que nesse caso a gente pode somar ambas as funções de transferência para obter uma única função de transferência, que é a soma delas duas. E assim a gente tem uma representação aqui que a gente chama em malha aberta, tá? E agora a gente vai fazer um exemplo, tá? Que seria a representação em malha fechada. Ó, se a gente quiser em malha fechada ter uma relação entre aqui um sinal de referência, ó, agora a gente vai analisar um sistema em malha fechada. Ó, aqui vai ter um C de S, aqui vai ter um G de S, tá? Aqui a gente tem um H de S. E esse ponto vem para cá. Veja que nesse caso, veja que temos três funções de transferência: C de S, G de S e H de S. Aqui, ó, a gente quer uma relação entre Y de S e R de S. Tá? Aqui a gente tem um sistema uma representação de um sistema de controle realimentado. Agora a gente tem um sinal de erro aqui. Ó, nesses exemplos anteriores, a gente tem sistemas em malha aberta. Ou seja, a função de transferência que relaciona a entrada e a saída, né, a partir de uma entrada, ela vai produzir um determinado efeito nesse sistema. E, caso ocorra alguma perturbação nesse sistema, ou uma mudança de variáveis, a saída vai ser modificada e o sistema por si não vai fazer nada para corrigir isto. Nesse caso aqui embaixo, veja que agora a saída não depende apenas da sinal de referência. Depende de um erro, ó, entre um sinal desejado e um sinal que está sendo medido. Ó, aqui, nesse exemplo aqui, acho que eu já dei
uma situação que seria um forno, que você, por exemplo, abre a porta do forno, a temperatura vai começar a cair. Se é um forno que você está utilizando ele para esquentar sua comida, né? Ele é um sistema em malha aberta. Por quê? Você define as temperaturas a partir de um padrão que vem calibrado de fábrica, tá? Mas se você abre a portinha lá do forno, ou se por conta da vazão de gás para produzir a chama, essa chama ela fica maior ou menor, tá? Se o gás está acabando, ela vai mudar, né? Não vai esquentar na mesma velocidade se o gás ele está bem cheio, porque, certo? Vai ter algumas alterações na dinâmica desse sistema, tá? Então, aí o gás fica fraquinho, né? Quando a gente está com o gás acabando, a gente liga o gás e ele fica fraquinho na boca do fogão também, né? Então, veja que nesse tipo de sistema você coloca lá você coloca a marcação lá, por exemplo, 180 graus, mas não necessariamente vai estar em 180 graus lá, tá? E se você abrir a portinha e baixar a temperatura, ele também não vai corrigir sozinho. Agora, nesse tipo de sistema, a diferença é que a gente está dizendo, ó, eu quero 180 graus, por exemplo, para o meu forno. Mas eu vou medir a temperatura do forno e vou gerar um sinal de erro, que ele vai me dizer o quão diferente está a temperatura do forno em relação à temperatura que eu quero, que é o valor do meu sinal de referência. Tá? Então, nesse caso, ó, eu tenho aqui um controlador que é representado por uma função de transferência C de S. Tá? Esse controlador vai produzir, tá, um efeito para o meu sistema produzir a temperatura que eu quero. Tá? E esse H de S é uma função de transferência que relaciona aqui. A gente tem um sinal, por exemplo, W de S, tá? E a entrada dele que é Y de S. Tá? Normalmente a gente vai considerar essa realimentação unitária, tá? Quando esse H de S é igual a 1. Tá? Mas dependendo do sistema, você pode ter incluído na modelagem desse problema a dinâmica do sensor. Por exemplo, um termopar, que é um sensor de temperatura, ele tem uma dinâmica entre sentir uma temperatura e produzir um sinal elétrico correspondente dele. Não é instantâneo, né? Mas a gente, dependendo do problema, a gente pode considerar aproximado, né? Mas às vezes a gente vai precisar incluir a dinâmica do sensor para ele produzir um sinal que vai ser comparado com o valor de referência, a fim de produzir um sinal de erro que vai ser enviado para um controlador. Nesse caso, o que a gente quer fazer aqui é obter uma representação como se fosse só um bloquinho, que relaciona o meu sinal de referência com a minha variável de saída. Eu vou chamar isso aqui de GMF, função de transferência em malha fechada. Tá? Então, para que a gente possa fazer isso, vamos começar fazendo aqui, agrupando, né, o que a gente já viu que pode agrupar. Essa parte bem aqui, ó. A gente pode agrupar isso. R de S, a gente tem aqui o meu subtrator que vai ser responsável pela realimentação. E a gente tem C vezes o G. Aqui ainda é Y de S. E eu tenho a dinâmica aqui do sensor H de S. Ok? E agora o que a gente pode fazer? Ó? Aqui eu tenho E de S. Aqui eu tenho W de S. Tá? Então vamos começar escrevendo aqui. Y de S vai ser igual a C. Ó, tudo isso aqui em função de uma variável complexa S. Tá? Não se esqueça. Eu não vou colocar a dependência dessa variável só para simplificar a nossa escrita. Então, vou apagar isso aqui também como eu tenho feito.
Ó, é o bloquinho vezes o sinal. Por quê? Esse bloquinho é a função que relaciona o que sai com o que entra. Ó, y sobre e vai ser igual a c vezes g. Então, a gente tem que y vai ser igual a c vezes g vezes e. Sendo que c vezes g são funções de transferência e e é um sinal de erro. Tá? Mas veja, o meu erro é R menos W. Tá? E a relação aqui para H de S? Tá? Ó, a gente não tem aqui ó, Y sobre W, né, igual a H. Ok? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. A gente tem que W vai ser igual a Y sobre H. Aqui está o contrário, né? Só fazer uma pequena correção. Ó, é a saída sobre a entrada. A saída é W, a entrada é Y. Tá? Então aqui, ó, em termos da dinâmica do sensor. Se a saída é W e a entrada é Y, a gente tem que o W vai ser igual a H, Y. Logo, a gente pode fazer o seguinte, pegar este W, substituir aqui, assim a gente vai ter que o erro vai ser a referência menos HY, e agora a gente pega o erro e substitui aqui. Fazendo isso, nós vamos ter que a saída Y vai ser igual a C vezes G vezes R menos HY. Isso aqui é a mesma coisa que Y mais C vezes G vezes HY, que vai ser igual a C vezes G vezes R. Tá? Logo, agora a gente pode colocar o Y em evidência. Vai ser 1 mais... Vou colocar assim, HCG é igual a CGR. Logo, a minha saída sobre a minha entrada aqui, a saída Y sobre o meu valor de referência, vai ser a minha função de transferência em malha fechada, que vai ser C de S vezes G de S sobre 1 mais H de S vezes C de S vezes G de S. Então tá aqui a minha função de transferência de malha fechada, tá? Ó, para o caso de termos H de S igual a 1, tá? Nesse caso, a gente tem que o GMF, a minha função de transferência malha fechada, vai ser igual a C de S, G de S sobre 1 mais C de S, G de S. Ok? Veja que, já deixando uma dica importante, é que se a gente tem dois polinômios aqui, ó, C de S, ó, G de S é igual a de S sobre B de S, e C de S é D de S, D e E a gente já tem o D, né? AB. A gente tem aqui, vamos ver aqui, dois polinômios, aqui vai ser M e N, então, tá? Veja que quando a gente multiplica ó, C de S e G de S, a gente vai ter M S vezes A de S sobre N de S vezes B de S, tá? Ok? Então,
Quando a gente pegar aqui, isso aqui em malha fechada, a gente vai ter o seguinte. Ó, M de S vezes A de S sobre N de S vezes B de S sobre... Aqui vai ser MS. A gente vai ter, na verdade, o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, ó, multiplicar NSB de S por 1 e somar com C de S, G de S, tá? No caso, com o numerador, né? A gente vai ter aqui, ó, N de S vezes B de S mais M de S vezes A de S sobre N de S vezes B de S. Então, a gente corta esse termo com esse aqui. A gente vai ter M de S vezes A de S dividido por N de S, B de S mais M de S, A de S. Então, veja, isso aqui é o meu G de MF, tá? Isso aqui eu já estou mostrando para vocês uma coisa, ó. O projeto de sistemas de controle, ó, a técnica clássica, né, que é no domínio aí da frequência, envolve a gente definir esse cara aqui, ó, M de S e N de S, porque veja onde eles aparecem aqui, ó, N de S e M de S, multiplicando os meus polinômios numerador e denominador da minha função de transferência original, que são B de S e A de S. E as raízes do meu denominador da minha função de transferência é que determina o comportamento dinâmico dela, tá? Junto, né, claro, se eu tiver aqui zeros também, que são raízes, né, do meu numerador, tá? Da função de transferência. Mas a dinâmica, para dizer se ele é um sistema estável, se é um sistema sobreamortecido, subamortecido, criticamente amortecido, tudo isso vai ser determinado pelo polinômio do denominador da função de transferência. Então, veja que a gente precisa, uma das técnicas, né, por exemplo, cancelamento de polos, posicionamento de polos, nós estamos determinando esses polinômios aqui, n e m, de modo a fazer com que essa soma tenha uma determinada dinâmica desejada, represente, né, uma dinâmica desejada que a gente possa simular, tá? Então a gente isso aqui já deixa para vocês verem o que a gente vai lidar um pouquinho mais à frente no curso, tá? A gente vai ter que calcular esse n e esse m, dependendo do nosso controlador, tá? E esse controlador ele pode ser de vários tipos, tá? Eu vou fazer aqui mais um exemplo, continuando, para a gente, a respeito do diagrama de blocos, tá? Veja a situação que eu tenho aqui. Aqui a gente tem U. Aqui eu tenho um nó de junção que tem um W, tá? Veja que, nesse caso, eu posso pegar esse sistema e fazer o seguinte. Pegar esse ponto de derivação e mover ele para cá. Tá? Eu posso fazer isso, mas vejam. Vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro botar um bloquinho aqui que eu vou chamar de G3. Tá? Eu vou colocar um bloquinho aqui que vai ser G3. Ok? Então, na verdade, aqui ainda não vai ser G3, ó, sabe por quê? Porque a gente precisa fazer uma alteração para que isso aqui seja equivalente, tá? A gente tem que ter uma nova função de transferência que faça com que esses dois diagramas sejam equivalentes. Por quê? Porque fazendo isso, a gente pode simplificar, a gente junta G1 vezes G2 aqui. E aqui a gente não pode simplesmente juntar G1 vezes G2 para
obter apenas um bloco no meu diagrama. Então essa é a motivação de eu fazer essa simplificação. Então vamos dar nomes aqui aos bois. Aqui eu vou chamar de E. Tá? Então meu W sobre E vai ser igual a G3. O meu Y sobre E vai ser igual a G2. E o meu E sobre U vai ser igual a G1. Tá? Ó, Y sobre E é G2, W sobre E é G3 e E sobre U é G1. Tá? Ok? Então aqui, veja que a gente tem aqui W vai ser igual a G3 vezes E. Ok? Tá certo? E a gente sabe daqui que é igual a U vezes G1. Então vamos lá, colocar W vai ser G3 vezes G1 vezes U. Ok? E o meu Y é igual a G2 vezes E. Ó, Y daqui, ó. E Y vai ser igual a G2 vezes E. E o meu Y aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem G2 vezes G1 vezes 1, tá? Se eu simplesmente juntasse aqui G2 vezes G1 num bloquinho, eu ia perder informação que gera é o sinal de alimentação para G3, tá? Por isso que eu não posso simplesmente juntar G1 e G2 nesse primeiro diagrama aqui e fazer só um bloquinho assim, ó, G1 e G2, sendo que aqui é Y, aqui é U, porque a informação para ser alimentação do G3 agora sumiu. Ok? Então, nesse caso, eu posso fazer essa simplificação, tá? Ó, nesse caso aqui, vamos dar nomes aos bois aqui também. Aqui é U, aqui é Y, aqui continua sendo W, tá? E agora eu vou chamar esse aqui de X. Ok? Então aqui, ó, veja que meu Y vai ser igual a G2 vezes X. Ó, Y é G2 vezes X. Tá? O meu X vai ser igual a G1 vezes U. Ó, logo, o meu Y vai ser igual a G2, G1 vezes U. Então, por enquanto, ó, isso aqui está ok. Faz sentido, está consistente. E agora a gente tem que descobrir aqui, eu vou chamar isso aqui de H, por exemplo. Agora eu tenho que H vai ser igual a saída sobre entrada, W vezes Y. Ou seja, W vai ser igual a HY. Tá? Ok? O W é igual a H vezes Y. Só que veja, agora a gente tem aqui o seguinte, ó. Ó, a gente tem que W no original é G3 vezes o E. E o E é G1 vezes o U, tá? Tá ok? E é G1 vezes o U. A gente tem isso aqui, ó. W aqui vai ser igual a H vezes Y. A gente tem que escolher um H de modo que a gente tenha a mesma coisa, tá? A gente tem que escolher um H de modo que a gente tenha isso aqui, tá? Então, vamos lá. E você já deve ter visto o seguinte, ó. Y aqui não é G1, G2 vezes U? Ó. W é H vezes Y. Y nesse diagrama aqui é G2 vezes G1 vezes U. Ó. Substitui isso aqui.
Veja, para eu ter isso aqui que está em verde, ó, já apareceu aqui, ó, vou circular de verde. Apareceu o G1 e apareceu o U. Que está bem aqui, ó, G1 e apareceu o U. Tá? Então, agora o que, que eu faço para aparecer aqui, para que eu tenha a mesma coisa aqui? H tem que ser o quê, ó? H vai ter que ser, ó, esse termo aqui, ó, HG2 tem que ser igual a G3, para bater com esse aqui. Logo, meu H tem que ser igual a G3 sobre G2. Se o meu H for G3 sobre G2, o que, que vai acontecer? Deixa eu já descer aqui. Ó, quando o meu H, vou botar de azul agora, ó, W vai ser igual a G3 sobre G2 vezes G2 vezes G1 vezes U. Corta isso aqui, então meu H vai ser G3, G2U. Ok? Aí nessa condição, isso aqui é igual a isso. Tá? Então, se eu mover esse H aqui, ó, ele tem que ser igual a G3 sobre G2. Tá? Faz sentido? Ó, porque nesse caso a gente está tirando aqui, ó, aqui G3 não tem esse termo dessa função de transferência G2. Então, como a gente está transferindo esse nó de junção à direita de G2, a gente tem que tirar ele também da função que vai ser transmitida aqui a partir dela, né, vai gerar o sinal W. Tá? Então veja, ó, esses dois diagramas de bloco eles são equivalentes. Aí agora aqui a gente pode ter um bloquinho aqui G1, G2, aqui é Y, aqui é G3 sobre G2 e aqui é W, então, e aqui é U. Agora tá, beleza. Tá, desse jeito a gente faz uma... Não, nesse caso aqui a gente não poderia usar diretamente isso aqui. Nesse caso aqui a gente obtém uma representação consistente com o sistema. E se eu fizesse agora o seguinte? Aqui é G1, aqui é G2, aqui é Y. E agora eu modifiquei agora o meu H para cá, produzindo W. E agora? Sendo que aqui continua sendo U, tá, gente? Ó, nesse caso, W sobre U vai ser igual a H. W vai ser igual a H vezes o U. Tá? Veja, agora esse H tem que ser igual ao quê? Né? Ó, esse H vai ter que ser igual ao quê para que a gente tenha uma representação consistente. Tá? W sobre U vai ser igual a H. Tá? Tem que aparecer aqui, ó, um G3 e um G1. Ó, veja que é isso que está circulado em verde. Tá? Esse aqui é o nosso diagrama de bloco original. Tá? Veja que já tem o U aqui. Ó. Então, vamos igualar esse H com o que multiplica o U. Ó. G3, G1 tem que ser igual a H. Ó. Então, a gente vai ter que G3, G1 vai ser igual a H. Nesse caso, W vai ser G3, G1 vezes U. Ó, G3, G1 vezes U. Veja, por quê? Agora mudou, né? Agora era G12, agora passou para ser G1. Agora dividiu por G12, agora multiplica por G1. Faz sentido? Então, nesse caso, esse sinal que vai alimentar uma função de transferência que vai gerar H, a partir da multiplicação desse sinal no domínio da frequência por essa função de transferência, nesse caso, obrigatoriamente, esse sinal passa por G1. Ó, ele surge a partir de G1.
Ó, a entrada vezes G1 gera um sinal de saída que vai servir de entrada para G3. Então, esse bloquinho aqui vai ser G1, G3. Aí, nesse caso, a gente tem aqui ó, U, a gente tem um bloquinho G1, G2, agora a gente pode juntar, que a gente tem Y. Tem um nó de junção que sai para G1, G3 e aqui sai W. Então aqui a gente tem, ó, a gente fez dois deslocamentos nesse diagrama, tá? E uma outra situação, ó. Agora eu tenho o seguinte. Vamos fazer assim, ó, G1 mais, aqui é G2, tá? Aqui é Y. Aqui é H1, tá? E veja, agora eu tenho mais e menos. Aqui eu vou ter R de S. Ok? Nesse caso, veja, se a gente conseguir eliminar esse bloquinho bem aqui, ó, modificar esse diagrama de modo a esse bloquinho sair daqui, a gente tem como obter um sistema no formato padrão, de um sistema realimentado, tá? Com esse nó de soma aqui modificado para qualquer lugar, diferente do que está originalmente, tá? E se a gente tem isso aqui, a gente já sabe uma fórmula que gera uma função em malha fechada, que é o que nós fizemos aqui. Ok? Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos obter um diagrama de blocos da seguinte maneira. Que é mais e menos. Aqui vai ser mais e mais. Aqui vai ter um bloquinho que eu não sei qual é. Aqui vai ser G1. Aqui vai ser G2. Aqui é Y. Tá? E isso aqui vem para cá. Tá? Veja que o que eu fiz, e aqui ainda é R, né? R de S. Veja que isso significa pegar esse nó, esse bloco, esse ponto de soma e mover ele para a esquerda de G1. Tá? E isso tem que dar a mesma coisa aqui na saída. Y de S, tá? Vamos ver primeiro aqui em cima, ó. Y de S, ó, isso aqui é uma realimentação, tá? Vem aqui positiva, né? Passa para H1 e volta. Mas o que vem aqui, isso aqui volta também, é uma realimentação positiva e negativa, mas Y de S diretamente vai ser igual, eu vou chamar aqui de, não vou chamar de E não, vou chamar aqui de X. X de S, ó, Y de S vai ser G2X de S. Y de S é G2X de S. Ó, Y de S vai ser G2, quem é X de S? É H1 Y de S, ó, mais, ó, quem é que entra em X de S? Ó, X de S é o que sai bem aqui. É o que entra, H1 vezes Y de S, mais G1 vezes um E de S. Aqui, vou chamar isso aqui de E de S. Logo, Y de S vai ser G2H1 Y de S mais G2, G1 é de S. Vamos guardar isto aqui, que é o que determina diretamente Y de S.
aqui a gente tem o seguinte, ó, vamos chamar isso aqui de H2. E vamos mudar a cor aqui para a gente não confiar, não avacalhar aqui a história, né? Nesse caso, y de S vai ser G1, G2, ó, lembrando, ó, vai ter um sinal intermediário aqui, mas a gente já sabe que a relação dele para o sinal que vem para cá vai ser dado por G1 e G2, porque eles estão em série. Vai ser G1, G2, o que sai aqui, ó, o que sai aqui eu vou chamar de... vamos ver como é que eu posso chamar. Isso aqui eu vou apagar. Eu vou chamar isso aqui de Z. Z de S. Ó, G1, G2, Z de S. Tá? E quem é Z de S? Ó, Y de S vai ser G1. G2, Z de S vai ser H2Y de S mais o E de S. Ó, E de S não é o que sai desse bloco que subtrai R de S com Y de S. Ó, aqui ainda é Y de S que entra aqui. Aqui embaixo ainda é Y de S que entra aqui. Então o erro é igual. Então fica... Aqui a gente tem... Ó, Z de S, né? Z de S é isso. Tá? E aqui entra direto, né? É de S, tá? Ó, é G1, G2, Z de S. Z de S que vai ser H2Y mais E de S. Ok? Aqui em cima a gente tinha Y de S é G2 que multiplica H1Y de S mais G1 é de S. Então a gente tem que Y de S vai ser igual, ó, a G1, G2. Aqui é G1, G2, tá? G1, G2 é de S, né? G2, H1, Y de S mais G1, G2 é de S. Aqui ficou G1, G2, H2, Y de S mais G1, G2 é de S. A minha função que aqui é o ramo direto para determinar Y de S, tá? Esses bloquinhos aqui que diretamente vão determinar Y de S aqui em cima e aqui embaixo. O que tem de interessante a gente ver aqui, ó? Veja que em ambos os casos apareceu G1, G2 é de S, ó. G1, G2 é de S. Então, o que a gente tem que igualar aqui? O que a gente tem que igualar essas duas coisas, ó? Veja que a gente já tem aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, G2H1 Y de S vai ser igual a G1 G2 H2 Y de S. Porque a gente quer encontrar uma relação que faça com que esses dois diagramas de bloco sejam equivalentes. Então, a gente corta isso aqui, corta isso aqui. Então, a gente vai ter que H2 vai ser igual a H1 sobre G1. O H2 vai ser igual a H1 sobre G1. Então, eu posso pegar bem aqui H1 sobre G1. Subtrair não, dividir por G1, de modo agora que esses dois diagramas de blocos aqui, eles são equivalentes. Tá? Eu posso eliminar agora o laço para obter isso aqui? Eu posso. Eu poderia fazer uma realimentação positiva aqui. Tá? Veja, nesse caso, aqui quando subtrai, o nosso resultado soma. E se eu somasse aqui em vez de subtrair? Testem aí na casa de vocês. O que vai acontecer é que esse sinal de menos vai virar mais. Aqui vai virar mais também. Aqui vai virar mais. Aqui vai virar menos. Por consequente, vai aparecer um menos bem aqui.
Mas eu não quero fazer isso, porque para a gente aprender um ponto a mais a respeito da simplificação do diagrama de blocos, a gente tem que aprender o seguinte, ó. Se eu tenho isso aqui, tá? Sendo que aqui é R, aqui é Y, aqui é E, aqui é Z. Aqui eu vou chamar de W, tá? Ok? Eu posso fazer, o que eu quero mostrar para vocês é que eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui ainda é R, tá? Aqui vai ser ainda W, tá? Ok? E a gente vai ter aqui, ó, mais e menos. Aqui entra Y e aqui ainda sai Z. Ó, a gente pode fazer isso, tá? Ó, se eu tenho R, Y é WZ aqui, ó. Eu posso manter esse R, tá? E agora somar ele com W, em vez de subtrair Y. E depois eu subtraio o Y para produzir Z. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque isso aqui, esse bloquinho, eu poderia ter feito o seguinte aqui, ó. Eu poderia ter só um bloquinho aqui, ó. Sendo que aqui entra W, aqui entra R, aqui entra Y e aqui sai Z. Eu poderia fazer isso também. Por quê? Porque, veja, desse diagrama aqui, eu tenho que Z vai ser igual a W mais E. Eu tenho que E vai ser igual a R menos Y. Então, eu tenho W mais R menos Y. Nesse diagrama aqui, eu tenho o quê? Z. Ó, aqui eu vou chamar de O, por exemplo. Z vai ser igual a O menos Y. Tá? E quem é O? O vai ser igual a R mais W. Então, eu tenho que o Z vai ser igual ao meu O, que é R mais W, menos o Y. Veja, isso aqui, né? A mesma coisa que isso aqui, ó, que é igual a Z, W mais R mais Y. Então, nesse caso, por que eu fiz isso? Porque eu não quero simplesmente fazer logo, diretamente, simplificar esse diagrama de blocos por essa realimentação positiva. Tá? Eu quero mostrar que eu posso intercambiar esses pontos de soma sem que a gente precise simplificar esses bloquinhos de função de transferência. Logo, nesse caso eu tenho meu R, tá? Ó, eu modifiquei o ponto de soma para frente. Aqui eu tenho meu H1 sobre G1. Aqui eu tenho meu nó de realimentação aqui negativa. Aqui eu tenho G1, G2. Aqui eu saio com Y. Tá? Ó, G1, G2 que estão em série. G1 sobre H1 sobre G1 passei para lá. Já expliquei para vocês por que eu posso trocar esses sinais que eu estou somando. E agora, esses dois caras aqui, ó, vai ser, a gente pode fazer diretamente, ó. Aqui vai ser R. Eu estou somando aqui com H1 sobre G1. E eu já sei quem é esse bloquinho que vai aqui, e aqui é Y. Quem é esse bloquinho? Vai ser G1, G2 sobre 1 mais G1, G2. Daqui da nossa função de transferência em malha fechada. Quando a gente tem HS igual a 1. Que é essa aqui, ó, equivale a ter um HS aqui igual a 1. Tá? Então, agora, esse aqui a gente tem uma realimentação positiva. Tá? Nesse caso agora vai só mudar o sinal, mas agora a gente vai ter aqui, ó, R. Eu vou colocar um bloquinho maior, né? Aqui vai sair Y. Veja que esse bloco aqui em cima
é o bloco de realimentação. Só muda que ele está para cima do diagrama do que para baixo. A gente poderia desenhar ele assim aqui, ó, para você manter esse mesmo entendimento, né? Poderia ter um mais aqui esse H1 sobre G1. Tá? A mesma coisa. Então a gente vai pegar isso aqui, se eu chamar isso aqui de GI, e isso aqui eu vou chamar de G... Não, isso aqui eu vou chamar de GA, isso aqui eu vou chamar de GB. A gente vai ter GA sobre 1 mais GA, GB. Tá? Da onde eu estou tirando isso? Daqui. Ó. Seria, em vez de teria um CS igual a 1, por exemplo. Tá? Ok? E agora o meu H não seria mais unitário, seria esse GB aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter GA sobre... Vamos lá. O meu GA aí é G1, G2 sobre 1 mais G1, G2. 1 mais G1, G2 sobre 1 mais G1, G2. Aqui não vai ser mais, aqui vai ser menos. Vou até colocar em preto aqui para deixar destacado. Que multiplica esse GB aqui, ó. Tô tirando daqui, ó. GA igual a esse de cima, GB é esse aqui de baixo. Que multiplica H1, G1. Tá? Ó, nesse caso, a gente vai ter G1, G2 sobre 1 mais G1, G2. Aqui a gente vai ter G1, que multiplica 1 mais G1, G2, menos G1, G2, H1. Tá? Isso todo sobre... vamos lá. G1 que multiplica 1 mais G1, G2. Tá? Então, isso aqui ó, vai ficar assim, né? G1, G2 sobre 1 mais G1, G2, que multiplica invertido aqui, ó, G1, 1 mais G1, G2, dividido aqui, a gente pode colocar o G1 em evidência, né? Certo? Aqui seria, a gente teria aqui, ó, 1 mais G1, G2, menos G2H1, isso tudo que multiplica G1, que está em evidência. Então, eu corto esse G1 com esse G1, corto isso aqui com isso aqui. Então, a minha função de transferência aí, que representa todo esse diagrama de blocos, vai ficar aqui assim, ó. Aqui sai Y. A gente tem G1, G2 sobre 1 mais G1, G2 menos G2H1. Tá? Então, esse cara aqui a gente está aprendendo a fazer uma coisa que significa simplificação de diagrama de blocos, tá? E como é que eu estou fazendo isso? Ó, não estou ensinando vocês a decorarem a parte, ó, se eu mover daqui para cá é assim. Não, eu estou mostrando para vocês como você pode deduzir essas funções de transferência para que vocês não fiquem refém da decoreba, que esquece, né? Mostrei porque eu posso intercambiar esses pontos de soma. E assim a gente encerra, tá? Essa aula sobre simplificação de diagrama de blocos, tá? E isso aqui é questão de prática, né? Você pode cria um diagrama de blocos e tenta, como eu fiz aqui, eu criei ele e agora a gente vai lá e tenta simplificar, tá? É assim que a gente pode aprender, né? A desenvolver o pensamento, né, de como fazer essas manipulações desses diagramas, tá, que a gente precisa fazer para os sistemas no domínio da frequência, tá? Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.